no combate ao egoísmo. Ajuda quem te calunia, oferecendo-lhe em silêncio novos recursos de apreciação a teu respeito, através dos bons exemplos. Ampara aquele que te persegue sem razão, endereçando-lhe vibrações de amor em tuas preces mais íntimas. Auxilia aquele que se inclina a tipos de felicidade diferente da tua, derramando as bênçãos de tua amizade no nível de evolução em que se coloca. Ser útil ao companheiro que te não compreende, mantendo-te invariavelmente disposto a socorrer em suas necessidades. Esquece-te de ti para servir. Renuncia a ti mesmo, a fim de que o ideal do bem supere o círculo de tua personalidade. Ajusta-te aos desígnios da união fraterna para registrares em teu caminho os anseios e as esperanças de todos os que te cercam. Considera como teu o sofrimento de teu irmão. Compadece-te das vítimas infelizes do ódio e da maldade, e sem o veneno da queixa no teu pensamento ou nos teus lábios, segue distribuindo os dons da bondade pura. Quando puderes olvidar o centro escuro de nosso eu, envolvendo-o na claridade sublime da vontade de Deus, que deseja o bem e a paz, o progresso e a alegria para todas as criaturas, teremos vencido em nós o egoísmo, velho monstro de 1000 garras, que nos retém no inferno da crueldade, estabelecendo o céu em nosso próprio coração. Emmanuel, do livro Escrime de Luz, psicografia Francisco Cândido Xavier. Deus, Pai de amor, de bênçãos, de misericórdia, todos, Senhor, nós que nos encontramos nesta casa na noite de hoje, temos um propósito, o propósito de nos melhorar, de conhecer melhor a vossa lei, os vossos ensinamentos. Deus de grandeza e bênçãos, abençoe, Senhor, por misericórdia, a todos que se encontram nesta casa, que todos recebam a vossa bênção de luz, tanto os nossos irmãos desencarnados, quanto os encarnados, que todos possam, Senhor, ajudar, colaborar no desempenho da reunião, para que todos possam sair daqui mais conscientes, mais felizes, mais tranquilos de que aqui chegar. Deus de amor, abençoa, Senhor, consola os aflitos, fortalece a fé, Senhor, de todas as pessoas que necessitam. Nosso Pai glorioso, nós pedimos a vossa bênção, o vosso amparo para a nossa irmã que vai fazer a nossa palestra da noite de hoje, que ela receba, Senhor, assistência amiga dos nossos benfeitores espirituais. Que Deus nos abençoe. Que Jesus ilumine a todos. Que é assim. Então, boa noite a todos. Vamos pagar por isso. Olha só, nós vamos hoje continuar estudando esse capítulo 25. Eu não sei se a maioria já observou, mas nesse mês de junho a gente tem desmembrado esse capítulo 25, que é buscar e achareis, né? A gente teve o Leandro aqui, da Paz Harmonia de Itaperuna, falando no primeiro item, né? Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Tivemos a Sheilinha segunda-feira passada, falando observar os passos do céu. E hoje a gente vai completar, né, arrematar o capítulo, né, não vos afadigueis pela posse do outro. E a gente vai ver que, na verdade, esses tópicos,
eles pouco se diferem, né? As máximas são muito parecidas, os ensinamentos são muito parecidos de um item para outro. Fica às vezes até difícil a gente tentar falar algo novo, porque Jesus, o ensinamento dele era esse mesmo, de igual a gente faz para a criancinha, de novo, é uma repetição do aprendizado, para ver se entra na cachola da gente, né? Se a gente aprende, né? Então, quando a gente estuda esses tópicos, a gente vai cair direto em duas leis muito importantes, que são a lei do trabalho e a lei do progresso. E a espiritualidade vem mostrando para a gente que uma lei está atrelada à outra, como as outras também, justiça, caridade, amor, fraternidade. E seguindo-se essas leis, né, que nos foram tragas, a doutrina vem desmembrando elas para a gente vai conseguir os dois alimentos principais, que é o alimento do nosso corpo físico e o alimento do nosso corpo espiritual, porque a gente é feito de duas metades que se interagem para a espiritualidade, através dessa encarnação, nos ajudar e nós mesmos nos ajudar na nossa evolução. Então, sem matéria, a gente não consegue evoluir. Se conseguisse evoluir sem matéria, por que ia reencarnar? Então, a gente precisa aprender e provar que aprendeu. Aprender e provar que aprendeu. Exemplo, o que Jesus mais deu para a gente quando ele esteve aqui conosco e continua dando? Exemplo, né? Então, aqui, Kardec comenta que pelas suas pesquisas, o homem vai adquirindo inteligência, desenvolvendo a inteligência. E essa inteligência lhe leva ao progresso. O progresso, primeiro material, que advém, e depois o moral. Progresso moral até para ele saber como ele vai gerir toda essa riqueza de aprendizado, recurso material que ele conseguiu. E aí a doutrina vem mostrar para a gente que é importante a gente estar reencarnado, é importante a gente utilizar o nosso veículo físico, o nosso corpo físico, o planeta onde a gente encarnou. A gente precisa da matéria. Esse capítulo 25 vem esmiuçar isso para a gente. Nós precisamos entender essa dualidade e essa interação matéria e espírito. Essa interação dela que provém a nossa evolução. Então a gente não pode desprezar a matéria, tem que saber usá-la, né? Aí aqui, Deus feita a seguinte colocação: se Deus isentasse o homem de trabalhar com o corpo, para que a gente ia ter que ter mão e pé? A gente não precisava, ia atrofiar. Tudo que a gente não usa, não atrofia. Pelo menos na medicina, a gente tem o paciente, às vezes, que tem um AVE, tem um derrame, que fica acamado, tem que fazer fisioterapia, senão aquele membro que ficou imóvel, ficou paralisado, atrofia. O desuso leva ao atrofiamento. As pessoas que têm os seus talentos não utilizam, eles atrofiam. Eles não vão desaparecer, eles estão ali, mas eles estão atrofiados, são em uso, né? Então os membros atrofiariam, e se a gente também não trabalhasse a inteligência? A inteligência é um atributo do espírito. A inteligência não é atributo do nosso corpo físico, é atributo do nosso espírito. Tanto que tudo que a gente aprende, a gente nunca mais vai desaprender. Tudo que a gente molda em termos espirituais na nossa encarnação é o nosso tesouro. É aquele tesouro que a traça não rói, o ladrão não leva, né? São contidos no nosso espírito. Então, por essa razão, a espiritualidade vem falar para a gente que a gente precisa trabalhar. Eles estão juntos a gente. E eles não vão culpar a gente de trabalho, não. Né? E a gente observa no dia a dia que aquele que mais trabalha aparece. Não é uma coisa prática do nosso dia a dia? Então, o Espírito não vai nos culpar daqueles que querem evoluir, do trabalho, das pesquisas, quanta evolução se teve, até nas guerras. O laser, né? a parte de informática, né? Quanta coisa, até no ruim, se evoluiu. Quanta coisa está evoluindo na parte de engenharia, de medicina. Né? Se o homem se dispuser, se ele buscar, ele vai achar. Ele busca, ele acha e ainda tem ajuda. Os espíritos estão dispostos a nos ajudar. Né? Então aí advém as descobertas, as invenções, a evolução material que virá atrelada também à nossa evolução moral. Então, Kardec comenta, no capítulo 4 do Livro dos
Espíritos, que os Espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. O livro do Espírito, não, Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa. Vem unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre que atingir, e o caminho que essa meta vai nos conduzir. Tudo tem um objetivo, nada existe no acaso, o acaso não existe, né? Então, anda e chegarás, busca e acharás. Eu estou aqui para te ajudar. E aí, um dos pontos de vista, né, desse capítulo, ponto de vista moral desse capítulo 25, vem clarear a gente aqui. Esquecendo de pedir para desligar. Então, olha só, do ponto de vista moral, nós podemos pedir à espiritualidade que nos ajude com a luz para clarear nosso caminho, com forças para resistir ao mal aqui. São os tropeços, as dificuldades, né, que a gente interpreta como coisa ruim, mas na verdade são fatores da nossa evolução para nos alavancar a evolução. Assistência dos bons espíritos, nós podemos pedir, eles estão dispostos a nos ajudar, ainda mais aquele que demonstra vontade de querer progredir, de querer fazer o correto, se aprimorar, de se regenerar, né? E a gente também pode pedir aos espíritos os bons conselhos. Quantas vezes a gente dorme, né, e pede, às vezes está com um problemão para resolver, não vê saída, à noite, então parece que os problemas triplicam, né? Aí você faz uma prece, pede a espiritualidade, que durante o sono no corpo físico, os bons espíritos nos intuam, que a gente possa até ser levado ao local da espiritualidade para estudar, para aprender, e a gente acorda assim, gente, eu tive uma ideia, não tem nada, a espiritualidade me incluiu, mas faz parte da matéria de achar que tudo é a gente, né? E aí, você consegue ter às vezes um raciocínio, não é que a espiritualidade vai pegar e te dar o resultado daquele problema, a solução daquele problema. Porque a gente tem um livre-arbítrio. Vai dar aquela intuição dependendo do seu sentimento, dos seus pensamentos. Olhando aquilo dali, a espiritualidade não. Peraí, vamos dar uma ajudazinha, que ele está fazendo por onde, está por merecer, está confiando na gente, está pedindo ajuda, né? Então aqui Kardec comenta, mas pedi sinceramente, com fé, com confiança, com fervor, apresentai-vos com humildade, porque quantas vezes a gente pede uma coisa e já quer a solução, assim, não, mas eu quero desse jeito, eu só aceito que seja dessa forma, e a gente não coloca que seja para mim o melhor a ser feito. Eu preciso, mas se for bom para mim, se for correto, se for me ajudar, se não for me atrapalhar lá na frente, a gente não consegue vislumbrar ali adiante. Com humildade, não com arrogância, sempre que sereis abandonados às próprias forças. Você quer ajuda? Você vai receber, receberemos. Agora você tem que fazer por onde? Você tem que se colocar na condição de realmente receber ajuda, né? E aí tem uma historinha aqui rápida que eu achei para dar um exemplo para a gente, que um mestre zen budista, né, encarregou um discípulo dele de cuidar de uma plantação de arroz. Aí no primeiro ano daquela plantação, o discípulo vigiava, né, para os pássaros não comerem a semente, né, vigiava, colocando o adubo em quantidade adequada, a água em quantidade certa. Aí o arroz nesse primeiro ano cresceu, a colheita foi maravilhosa. Já no segundo ano, o agricultor animado, o que ele fez? Ele teve a ideia de colocar um pouco mais de fermento, de fertilizante naquela colheita para ver se crescia mais arroz. Aí o arroz cresceu rápido também, a colheita foi maior do que no primeiro ano. No terceiro ano, ele sentiu tal, né? Eu sei plantar arroz, colher muito arroz, só eu sei. Aí o que ele fez? Ele tacou adubo, tacou água. Aí o mestre Zen, comentando que o patrão desse agricultor falou assim, olha, se continuar aumentando a quantidade de adubo, não terá nada de valor no ano que vem, disse o mestre. Porque naquele terceiro ano que ele estava colocando muito adubo, a colheita, o arroz nasceu pequeno e sem brilho. E aí a moral da história, você fortalece alguém quando você ajuda um pouco, mas você enfraquece alguém
alguém se você ajuda muito? E quantas vezes a gente acha o contrário? Se eu quero ajudar, primeiro eu quero ajudar, vou mostrar que eu estou ajudando, vamos falar. Aí depois passa aquele pico de euforia, tudo volta pior do que era antes. E muitas das vezes a gente tira a oportunidade daquela outra pessoa que a gente está ajudando, de aprender o cultivo desse arroz, que tem que ser uma quantidade certa de adubo, quantidade certa de água. A gente, quantas vezes faz isso com os filhos da gente? Né? Ao invés de mandar ele fazer uma coisa, ele já dá pronto. Né? A gente está sendo excessivo naquele cuidado. Então, tudo em excesso, Ganja sempre comentou, né? Falava, o caminho do meio é o melhor caminho. E a espiritualidade faz a mesma coisa com a gente. A espiritualidade está sempre disposta a nos ajudar. Só que vai depender da gente buscar, para achar, se esforçar, ajuda de que o céu te ajudará. E aí vem a segunda parte, que comenta sobre, que a Cheirinha comentou segunda-feira aqui, os pássaros. Né? Os pássaros estão sempre em atividade, voando, procurando, né, alimento para eles, para os filhotes, mas eles consomem o suficiente para aquele dia. O exemplo nominal que ela deu aqui dos índios, né, que consomem da natureza para aquele dia, sem tirar mais da fonte natural o que ele precisa para que não estrague, não deteriore, e nem deixar que o outro fique sem. Se ele pegar tudo, quando o outro for pegar, não tem nada. Então, a partir do momento que a gente observar essa lição, a gente vai questionar o seguinte: mas aí eu vou ficar só de braço cruzado? Não é isso, né? Ela explicou muito bem na segunda-feira aqui. Esse comportamento, esse exemplo, essa história que é contada para nós por Jesus, Jesus não está querendo dizer que a gente tem que negar a previdência, que a gente tem que negar o trabalho, tem que negar o progresso, não. Tanto que os passos continuam voando, continuam fazendo o que eles têm que fazer. É a gente saber que tem o trabalho a ser realizado numa cota adequada, que não nos prejudique, que não prejudique o outro, que não prejudique a nossa encarnação, que não retire a nossa saúde do corpo físico, não nos desgaste, nos cause doenças, que a gente vai comentar lá para frente como que acontece isso daí, né? E aceitar essa observação que Jesus está dando a gente, esse ensinamento, é a gente estar contente com aquilo que a gente tem, que é a gente necessário, que a gente precisa, né? Não há necessidade. Outra palavra também dizer de grande: se todo mundo consumisse o suficiente, sobraria para as outras pessoas, o resto do mundo passaria fome. Se todo mundo respeitasse, né, os direitos e deveres, não vai adiante, né? O princípio encaixa para todos esses ditos, esses ensinamentos, né? E quais são as consequências de negar o trabalho, de não trabalhar? Nós vamos voltar para o primitivo. Nós não vamos evoluir, nós vamos ficar sempre na estaca zero. Não, eu não vou sair para trabalhar, não, porque vai chover, vai cair raio, vai me pegar na estrada, eu vou morrer, não vou. Não, porque eu vou ficar aqui, porque está chovendo, muito é perigoso, minha família precisa de mim. Se eu morrer, aquele vontade de trabalhar, de progredir, aquela confiança na providência divina que vai estar olhando para aquela família enquanto o pai está ausente para trabalhar. Então são coisas, né, exemplos do nosso dia a dia, bem simples para a gente poder entender. E a consequência de aceitar, né, esses ensinamentos: a fraternidade, a divisão, né, dar ao outro aquilo que a gente quer para a gente, a universalidade, né, de tudo que a gente tem, né, a família universal que um dia todos nós vamos alcançar. Então, não ligueis, Kardec fala, o parágrafo 8, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros, ou seja, os bens materiais, aos segundos. Ele não está dizendo aqui para a gente ignorar os materiais ou só ficar com os espirituais, ficar o dia todo, né? A gente está encarnado, a gente precisa da matéria, então não é que vai resolver. É o emprego das duas coisas. É o que eu aprendo aqui na casa espírita, eu vou colocar em prática na minha casa, no culto que eu vou, no meu serviço, nas minhas atividades. Não é ser uma pessoa aqui, outra pessoa lá de fora da rua, né? É tentar conciliar isso daí, é tentar conciliar os bens materiais aos bens espirituais, que são a nossa essência. Nós somos espíritos imortais.
dito nesse capítulo, um resumo que eu já comentei aqui. Qual é o objetivo desse item 3 do capítulo 25? Não vos afadigueis pela posse do ouro. A apologia ao bom uso dos talentos, nós vamos lembrar isso daí. Os talentos podem ser tanto materiais quanto espirituais. Quando a gente fala talento, não é só o palpável, o material, não. Nós devemos ter o suficiente para não nos esquecermos do propósito da encarnação, nossa modificação moral. Então, nós temos que utilizar de forma consciente a matéria o suficiente para nos modificar moralmente. E um outro tópico desse tópico do capítulo 25 é que Kardec vem nos orientar que nós não devemos violentar consciências. A partir do momento que nós temos a consciência do que a gente está aprendendo aqui, da importância do espírito, da importância da evolução moral, da regeneração, e que a gente faz isso através das reencarnações, a gente não tem que estar impondo isso a ninguém. Então, são o que a gente vai estudar mais na noite de hoje. Aí começa no item 9, são os itens 9, 10 e 11. Não vos afadigueis, Jesus diz, por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Aí ele fala qualquer outra moeda. Qualquer moeda de troca em determinadas épocas. Determinada época era ouro, determinada época era canela, era pimenta. Então, são as posses materiais, né? Como ele fala aqui, não é só em termos de dinheiro, né? Então, não vos afadigueis de possuir ouro, prata, qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não preparais saco para a viagem, nem 2 patos, ou 2 pares de sapato, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentar. Então nós vamos lembrar isso. Jesus era o mestre por excelência, ele tinha uma didática fabulosa. Por que ele tinha uma didática fabulosa? Porque ele utilizava as coisas do dia a dia, do cotidiano de todo mundo, né? Por exemplo, peixe, pão, marceneiro, tudo que era do corriqueiro para as pessoas realmente entenderem aquela situação que elas estavam vivenciando, estavam vivendo naquele momento, né? Então ele tinha esses recursos didáticos do cotidiano e seu próprio exemplo. Ele dava exemplo dos outros e dava seu próprio exemplo, não só nas palavras, mas na prática, né? Que ele desenvolveu na época e continua desenvolvendo com a gente. Então, naquela época, era muito comum que as pessoas abrigassem os viajantes. Eram poucos viajantes, os poucos que eram abrigados de forma bem-vindo, amigável, né? Então não havia esse problema de se preocupar onde você ia passar a noite. Já tinha quase que certo que uma tenda que você encontrasse, essa tenda te daria uma água, te daria alguma coisa para comer, e deixaria você dormir e passar a noite lá. Então, quando Jesus usa esse ensinamento para a época, não preparei saco para a viagem, imagina a gente fazer isso hoje, sair sem preparar saco para a viagem. Então eram outros tempos, eram os tempos que não existia a violência que existe hoje, né? Que a gente está vivenciando no nosso dia a dia, né? Então, esse ensinamento para a época, é lógico, a pessoa, né, ia com a roupa no corpo e ela ia ter comida, ia ter estadia, não precisava levar dois sapatos, não precisava levar nada, porque ele ia ser ligado, ele ia ser ajudado. E ainda tinha isso aqui, aquele que trabalha merece ser sustentado, porque todos aqueles da tenda que abrigavam sabiam que eram pessoas que estavam vindo de algum lugar ou de outro lugar, mas a trabalho. Então, né, se reconhecia isso e se abrigava essas pessoas. Entre os povos modernos, né, o desenvolvimento da circulação criou novos costumes, não são os mesmos hábitos daquela época, né? Nos tempos antigos, poucos lugares hoje, os lugares mais distantes, mais afastados, é que ainda tem alguma dessa aceitação, de você aceitar na sua casa uma pessoa que você nunca viu na sua vida, você não sabe se você está dormindo, ela pode te matar, ela vai fazer com você, com a sua família, né? Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos, onde os a caminho sem provisões, né? Ele manda, ó, vai, segue, ou ele manda para ele, vai, gente, racha três, vamos trabalhar, vamos caçar comida, vamos caçar. Ele não
mudando? Buscar e acharei e eu vou te ajudar? Está mudando, continua no mesmo ensinamento, mas são épocas diferentes, né? São costumes diferentes. E aí a gente tem, para analisar nesse item 9, duas questões. O que Jesus quis dizer, né, nesse primeiro item, que ele diz que a gente pode ficar tranquilo, não precisa ter preocupação, que tudo se proverá. Ele está mandando a gente não ter providência de nada? Então a gente já falou um pouco aqui, pela época, o que significava, porque teria, de forma material, você pode ir, que você tem certeza que vai ter quem te acolha. Mas ele também estava falando da parte espiritual, porque nesse capítulo ele está lidando com as duas coisas, matéria e espírito. Nessa parte espiritual, vai que você está sob nosso apoio, sob nossa proteção. Aquele que está com vontade, boa vontade de realizar coisas boas que vão servir não só para ele, ele pode ter certeza que ele terá providência divina ao seu redor. Do seu guia espiritual, dos benfeitores espirituais que nos ajudaram a reencarnar, né? Então, quis aqui Jesus nos induzir à imprevidência? Não, ele nos recomendou que nós não estivéssemos demasiadamente preocupados e que guardássemos confiança na providência divina, além de trabalharmos incessantemente, cumprindo o nosso dever. Você faz a sua parte que eu te ajudo. Ajuda-te e o céu te ajudará. A providência divina tudo provê, desde que cumpramos a vontade do Pai. Por que a vontade do Pai? Porque a gente seja feliz. E daí que causa um monte de problema que o ser humano complica. Felicidade para um é de um jeito, para outro é de outro jeito. Mas qual a felicidade que Jesus está falando aqui? É a plena, é a satisfação, é a renovação, é estar bem consigo mesmo, com as outras pessoas. É difícil? Mas é muito difícil, mas a gente vai conseguir chegar na famosa família universal. Então, a par do sentido próprio, essas palavras que Jesus trouxe para a gente têm um sentido moral imenso, né? Ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência e, ao mesmo tempo, que eles fossem sem nada, porque não iam despertar cobiça no caminho onde eles passassem, né? Se eles fossem também cheios de coisa, aí, peraí, tá, aquele grupo ali, vão assaltar, tinha assaltando naquela época, né? Lembra da história do bom samaritano? Né? Então, eram assaltadas as pessoas nessa trajetória. Não era violência de hoje, mas, né, os saques existiam. E, ao mesmo tempo, eles iam sem ouro, sem vestimentas importantes, sem matéria rica, eles iam ver quem realmente ia receber eles, porque eles eram pobres, não carregavam nada de valor, ou se não iriam receber, ou seja, se iam dar acolhida pelas suas vestimentas ou não, pelas suas posses ou não, eles iam ter ideia de quem era caridoso e quem realmente não era caridoso. Para que eles precisavam saber quem era caridoso e quem não era caridoso? Então, vamos adiante. Mas ainda, no segundo questionamento desse item 9, a quem se referia Jesus ao dizer que aquele que trabalha merece ser sustentado? Todos nós. Referiu-se àquele que cumpre a vontade de Deus, fazendo da sua vida um ato permanente de reverência aos ditames do bem. A sustentação de que aqui se fala não é somente da parte material, mas também da parte, principalmente, que ele comenta aqui, da parte do espírito. Porque é através dessa modificação do trabalho que o espírito vai evoluir. Então, essa sustentação merece o trabalho, sustenta de forma material, isso nos alimenta de forma espiritual também. Né? Então, esses dois itens que Jesus trouxe para nos ensinar. E aí, né, deixa eu completar a questão da caridade, a gente vai ver que nos itens 10 e 11, Jesus vai mostrar a importância, principalmente no item 11, vai mostrar a importância
pés por água abaixo, que não existe, né, os milagres, e nos dá a solução, né, o caminho para a nossa felicidade, que é a nossa renovação íntima, a nossa renovação moral, a qual nós conseguimos através das reencarnações. Então, no item 10, Jesus fala o seguinte: ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Nessa casa onde você entrou, se ela foi digna de te receber, se ela te aceitou bem, se você se sentiu bem, você fique ali até descansar para poder seguir seu trabalho, sua viagem. Entrando na casa, saudai assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna dessa paz, a vossa paz, essa que você está levando, virá sobre aquela casa. Mas se não for aquela casa digna daquela paz que você está levando, a vossa paz voltará contigo, não vai ficar. Você quer dar algo a alguém, se a pessoa, muito obrigada, nossa, nem abre, agradece, poxa, legal, obrigado. Agora, se você dá um presente a alguém, já tenho igual, eu tenho o meu melhor, mas não quer. O que você vai fazer? Vai pegar o presente, não quer que eu vou dar para quem? Vão desmiuçar. Se eu te dou uma coisa que está dentro de mim, com amor, com vontade, você nega, eu não tenho culpa disso. Que pena. Né? Então eu vou pegar e vou dar para quem realmente quer. O seu tempo vai ser outro. Então, isso Jesus vem desmiuçar para a gente aqui. Procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano, para agasalhar aquela pessoa, né, que está com fome, né, que andou quilômetros. Somos nós, gente. Jesus não agasalha a gente o tempo todo. Nós somos esse viajor aí. Né? Quem é bastante humano para agasalhar o viajante, que não tem o que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. Então, vamos nos colocar no lugar desse viajante. Viajantes somos nós. E nós temos muita bagagem ainda para carregar. E no caminho, na nossa trajetória, nós temos a ajuda constante da espiritualidade. Isso que a gente não pode esquecer, enfatizar bastante, né, na noite de hoje. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudir e sair dessa casa, né, ou cidade. Sacudir a poeira dos vossos pés. Diga-vos, em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. A gente tem conhecimento dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra, onde o materialismo não era abundante, né? Então, a condição de Jesus, o exemplo que ele deu, era de Sodoma e Gomorra que as pessoas conheciam. Nossa, lá só tinha coisa errada. Pô, vai acontecer pior do que aconteceu com eles lá, que morreram tudo. A pessoa já ficava. Então, deixa pra lá. Sacode a poeira, dá a volta por cima. Vamos em frente. E aí, em frente, o que significa sacudir o pó dos pés? Significa que em nós não deve persistir qualquer mágoa ou rancor naquela situação. Vou para ver, seu miserável, vou furar o pneu do seu carro, vou arranhar seu carro todo, sendo que a gente não adianta a gente praguejar, né? Se porventura não formos ouvidos em nossas prédicas, né, que a gente falar, que a gente explicar, ou formos mal compreendidos, isso não acontece com a gente? A gente está com uma boa vontade, a gente está com bons sentimentos, mas a pessoa ela não está preparada para tudo ali, ou ela distorce porque a personalidade dela ela faz ela entender daquela forma, né? Nós não somos compreendidos nas nossas boas intenções. Então significa dizer, sacuda as más impressões e siga alegremente. Mas eu vou desprezar. Não, você não vai desprezar. Você foi, a pessoa pediu tua ajuda, você levou uma palavra amiga. Acontece algumas vezes, né? Quem faz visita domiciliar, né? Quando tem casa que a gente chega, né? Boa noite, tudo bem? Vamos, fazer a prece. Primeiro, a família já está sabendo que a casa espírita tem um grupo
comparando com aquela pessoa que está doente, né? Doente espiritualmente. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te recebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Para frente, irmãos, só para a gente, não guarda o rancor. Bola para frente, vai, né, gente? Tem muito trabalho para frente. Então Jesus fala de como devemos nos portar ao entrar na casa de alguém. Nós temos que ter respeito, né? A casa, lá é um ambiente muito íntimo das pessoas, né? Então tem que ter um respeito muito grande com aquele lar, com aquelas pessoas, com aquela educação que existe ali, com os hábitos. Nós não temos que ficar olhando nada para criticar. O objetivo ali é outro. Não é reparar nada, criticar nada, é levar ajuda que é espiritual, né? Levando a nossa paz, a nossa gentileza, gratidão pela acolhida, uma verdadeira aula de estilo de educação doméstica. Quantas vezes o nosso exemplo no dia a dia é que vai modificar pela outra pessoa, que às vezes tinha até rixa com a gente, rixa com a doutrina espírita, e é espírita. Quantos pacientes estão no consultório que sabem que eu sou espírita? Não tem problema, né? Um dia vai entender que não precisa ser espírita, católico. Tem que amar, tem que ser cristão, tem que procurar se renovar. Não importa a religião. Mas a gente tem que respeitar. Aí um dia liga para marcar consulta, vou falar para a secretária para não marcar? Acho que não. Né? Então, é um exemplo que eu estou dando do meu dia a dia. E, com certeza, cada um de vocês tem aqui também. Né? Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará. Eu vou fazer visitas. Está tudo bem? Ótimo, e a gente sai renovado, muito mais renovado, né? Agora, se não houve aquela troca, aquele querer ajuda, a gente tchau, agradece. Agora a gente não pode se deixar levar pela melancolia do outro, pela tristeza, pela raiva. Né? A gente tem que renovar esse sentimento da outra pessoa. Mas ela tem que querer, ter um livre-arbítrio. Quer dizer, o pensamento de paz se propaga e afeta os de dentro do recinto, que pode ser em qualquer lugar. Né? Ou no nosso trabalho, na escola, na universidade, no próprio lar. Esse pensamento pode ser retribuído ou não, e o pensamento volta para nós. Por isso que a doutrina espírita nos orienta, segundo a lei de causa e efeito, que devemos nos esforçar por querer o bem para as outras pessoas. Pois que toda ação tem uma reação, e ninguém gosta de reações desagradáveis. Nem que seja com medo, gente. Vamos parar de odiar o outro, de torcer o nariz. Ah, fulano é a pessoa do seu jeito, nem por isso eu tenho que odiá-la, atravessar a rua para não estar com ela, evitar conversar. As pessoas são totalmente diferentes, né? Cultura, hábitos, a gente tem que respeitar. Esse respeito vai fazer bem para a gente e para outra pessoa. Né? O respeito a gente vai mostrar que a gente é humilde, que tem humildade. Né? Saber entender o outro é uma evolução espiritual muito grande. E aceitar o outro da forma que ele é uma evolução espiritual muito grande. O nosso compromisso é levar a paz, e nisso se inclui não levar a maledicência e a crítica infrutífera, caso você não seja bem aceito. Quanto aos que não nos quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoassem, que lhes impusessem, que usassem de violência? Lógico que não, constrangimento. Não, mandou pura e simplesmente que fossem embora, à procura de outras pessoas que estão propensas a receber, né, a boa nova, a boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo. E aí, esse é o outro enfoque desse capítulo. Né? O Espiritismo diz a seus adeptos, a nós: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa crença. Não anatemazeis, né?
educação moral que a gente começou a comentar, ela se resume isso daqui, ó. Não violenteis nenhuma consciência, não forceis a ninguém para que deixe sua crença a fim de adotar a vossa. Quem é espírita não é santo. O espiritismo não torna ninguém santo. Cada um vai traçar o seu rumo, a sua trajetória, para a sua evolução moral e espiritual. Cada um tem o seu tempo, o seu entendimento. Cada um vai chegar lá. Esteja na doutrina espírita ou não. As vantagens nós vamos ver aqui no final. São muitas, porque o esclarecimento é muito maior. Mas as consequências também são muito maiores. Por isso, muita gente, cai fora. Não condeneis os que não pensem como vós. Acolhei os que vêm ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos, Kardec fala, das palavras de Cristo, né, que já falamos no anterior. Outrora o céu era tomado por violência, hoje por brandura. E aí, Joana de Anjos vem nesse livro, a mensagem falando sobre a avareza, que a missão do homem inteligente no mundo, que missão é essa? Né? Nós somos seres inteligentes. Qual é a nossa missão na Terra? Promover o nosso progresso. Mas eu vou promover o meu progresso só por mim? Não, eu vou promover o meu progresso através do progresso do outro, através do progresso da humanidade. E a gente vê a aplicação disso, já melhorou muito. As próprias leis hoje, né? Eu sempre cito aqui, né? Nós vamos ter lei da escravatura, lei da liberdade depois da Princesa Isabel, né? Que libertou os escravos. Olha as leis vão melhorando. Hoje, a mais recente, né, da empregada doméstica, que você tem que pagar um salário, assinar a carteira. Quantos aí trabalhavam até 15 horas por dia e não recebiam nem meio salário mínimo? Né? Então, as leis vão modificando, nós estamos aprimorando, é o aprimoramento da humanidade. E as leis não são feitas por nós. Se a gente vai aprimorando, as leis vão aprimorando. Daqui a pouco não vai precisar ter cadeia, não vai precisar ter muro. Só vão aprimorar. Não vai precisar, ninguém vai querer roubar nada do outro, porque eu já tenho o suficiente para mim. Né? A evolução, o progresso vai se dar, já está se dando. E aqui tem um exemplo desses slides falando, nós já passamos pela barbárie, nós já passamos, ainda estamos, né, na civilização material, mas a nossa civilização foi muito mais materialista do que é hoje. Estamos no materialismo, estamos, mas hoje já se fala mais no amor ao outro, na consideração, né, no respeito ao próximo, nem que seja por lei, através de lei. Então já está começando a mudar, a melhorar. Isso daí é fruto do nosso trabalho. Esse progresso é fruto nosso, das várias encarnações que nós tivemos. Isso que é o bonito de ver. Né? Que eu já posso ter estado lá na Inquisição, ter feito muita barbárie, e hoje eu não mato um mosquito. Já tem uma diferença grande. Né? É muito gostoso ver que a humanidade está evoluindo, até para a gente animar. Né? Voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à moral. E aqui ele comenta, nem que sejam realizações que a gente faça imperceptíveis, mas vai somando, vai somando, vai somando, porque a gente nunca perde, só vai somando. E essas realizações espirituais, né, com amor, a consideração, o respeito, são dons, são talentos que nós vamos levar para toda encarnação, não vai se perder ao corpo físico, porque pertence ao nosso espírito, que é imortal. E aí vem a boa nova, mostrar para a gente, né, também a Joana de Anjos no mesmo livro, que nós temos que ter uma postura sobre a riqueza, sobre os talentos que nós recebemos. Essa postura é saber utilizar de forma correta esses talentos. Então, a gente tem que lembrar que nós estamos no corpo físico, nós estamos chumbados na matéria, nós precisamos desse veículo carnal. Para quê? Para a nossa evolução. Mas qual é o sentimento que eu estou depositando nessa matéria? Lembra que a Cheguinha falou na segunda-feira passada, o culto, a estética? Eu estou utilizando meu corpo físico só para usar roupas de grife, só para fazer plástica, para não querer envelhecer nunca, já pagando meu congelamento lá. Ou eu estou utilizando esse corpo com respeito a ele, cuidando dele, para não desgastando ele de forma inadequada, para realmente ele me valer de veículo para esse
nessa encarnação. Encontrar o equilíbrio no mundo material é que é um grande desafio para todos nós. Parar e perguntar a nós mesmos de vez em quando, quem é dono de quem? Esse relógio é meu dono ou eu sou dono dele? Eu utilizo ele para o meu bem-estar, para o meu trabalho, lembro uma vez eu já falei sobre a riqueza e a pobreza, eu sou centopeia, né? Eu tenho mais de 100 pares de sapato, que às vezes levam 2 anos que eu não uso um deles, né? Uma utilidade que eu estou tendo de todos esses talentos que estão vindo até mim, né? A experiência de riqueza e pobreza são campos de experimentação, e a espiritualidade fala que a riqueza é uma experiência muito mais difícil que a pobreza. Você tem mais recurso, você tem que saber como usar aquele recurso. Se você guardar só para você usar de forma adequada, você está se comprometendo inadequada, você está se comprometendo cada vez mais. Posse, para muitos, significa autoafirmação. Eu sou o tal, eu ando na praça porque eu tenho um carro no ano, né? Eu moro na casa chique. Então, às vezes a pessoa, a referência dela são as posses que ela tem. Qual a referência espiritual dela? O que ela estudou, o que ela está fazendo, o que ela já fez em benefício a outra pessoa. Isso para ela teria que ter mais valor, porque remete a gente à nossa essência, que é ser espírito, né? As melhores coisas da vida são de graça. Abraço, tão bom, um abraço, criança, então, né? Filho com um abraço, um sorriso, tão bom. A gente joga um beijo para a pessoa, tão bom. Nossa felicidade não está em nossas posses. Não podemos preencher os nossos vazios, abandonarmos a nossa essência, que é o espírito, ser espírito, ou justificarmos nossas faltas pela posse do material. Quantas doenças a gente causa para a gente? Hipertensão, diabetes, obesidade, estresse, o desgaste inadequado do nosso corpo físico. Trabalho mais, gente, se eu tivesse 30 horas no dia, eu trabalharia 30 horas. Mas eu tenho uma família que eu não dei atenção, eu tenho esposa, eu tenho filhos, a minha saúde, eu me alimentei na hora correta, tem banho eu tomei. Que isso? Não, eu tenho que trabalhar, porque na minha velhice eu vou colher. Morre antes, não colhe nada. Quantos povos, falando aqui, ó, recurso a vida inteira para desfrutar a facilidade na velhice, e morre antes. E morre, às vezes, precocemente, porque desgastaram o corpo físico, né? E sem falar, nas vezes, que a gente não ajudou aquele outro, que a gente se comprou, aquele outro espírito encarnado também com a gente, que a gente lá no plano espiritual se comprometeu em ajudar ele. Então, além de a gente trabalhar a gente, olha só dívida, só vai crescendo, né? A gente vai ter que pagar um disso tudo aí. Nem que seja impulsuar as prestações, mas lei de causa e efeito. Em Eclesiastes 5:10 a gente tem, ele é muito pobre, pois só tem dinheiro. Né? Se estamos pobres de espírito, a riqueza material não vai nos bastar, porque a essência é o espírito. Se o espírito está bem, tudo vai de bem. Eu tenho mais bem-estar. No jogo dos interesses sociais, nem sempre a posse é responsável pelo significado que conduz à felicidade. Poucos aquinhoados apegam-se de tal forma aos bens, né, que se sentem possuídos. Eles não sabem quem é o dono, quem é o patrão daquele bem, né? E se evoluem em tormentos emocionais inimagináveis, né? O apego aprisiona. Olha que figura horrível, olha. Um zumbi, né? O Ricardinho viu lá em casa, um zumbi você colocou aí? Um zumbi. A pessoa está desgastada. Está lá, a posse. Está lá, chumbada. Né? E aí a libertação, muita coisa que parece importante, às vezes somente em decorrência do apego que a gente dá essa importância, e só nos torna escravos. E aí essa libertação, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai conseguir esse desapego? Né? Como é que a gente vai conseguir estar no mundo e não pertencer ao mundo? Estar pronto para perder tudo de uma hora para outra. Igual aquele rico que guardou não sei quantos sacas de coisa no celeiro e numa noite ele desencarnou e deixou tudo para trás. Né? Como que a gente vai aprender a utilizar isso daí? Né? Pois que aproveitará o homem se ganhar no mundo e perder a alma, como aconteceu com essa historinha, né? Aí vem a orientação que a doutrina nos traz, né? Sobre o desprendimento que a gente tem que ter dos bens materiais. Se todos nós colocássemos como usufrutuários
corpo físico, é empréstimo, teríamos uma vida mais tranquila. Não é meu, de uma hora para outra vai ser pego, alguém pode me roubar, eu posso desencarnar antes, né? Posso entrar em falência. Cada ser humano está colocado no devido lugar, circunstância para a sua evolução espiritual. Aqueles que nascem na riqueza ou na pobreza, eles estão, cada um de nós está onde nós deveremos estar na encarnação para a nossa evolução. Porque não existe o acaso, tudo foi programado, nós escolhemos estar em determinadas situações encarnados para a nossa evolução. E às vezes a gente quer até mais, mas a orientação, ó, aguenta, vai de leve, você não vai dar conta não. Lembra um carrinho de supermercado? A gente não pode ter fome no supermercado, senão a gente põe um monte de coisa que a gente não vai usar depois, vai estragar, e a gente vai se comprometer. E Kardec, em toda a sua codificação, né, o Espiritismo mostra que, queiramos ou não, somos meros usufrutuários dos bens terrenos, que herdamos ou conquistamos. Então, toda a doutrina espírita vem mostrar isso pra gente, que a gente não é dono de nada, a gente está no momento, Márcia, no momento, em tal profissão, exercendo tal função, no momento estou como presidente, no momento. É tudo transitório que é o material, né? Identificação, então, olha aqui, a pessoa se identifica com a doutrina, e aí ela começa a descobrir o sentido da vida. Ela começa a trabalhar em favor das suas próprias mudanças, das suas ambições. Ela começa a tentar conquistar somente o necessário, o bastante para ela. E ela começa a ver que ela tem capacidade de produzir, e ela tem capacidade de ter o poder. Ela pode fazer isso e deve fazer de forma adequada, utilizar os seus postos de forma adequada. Mas que não se transforme em gozo a matéria, os talentos materiais, em funestas consequências das doenças que a gente citou, né? Não transformar esses talentos em coisas ruins, que nos atrapalham, nos prejudicam. Então, substitui, mediante as informações libertadoras do Espiritismo, aquele materialismo, pela espiritualidade. Começa a modificar os velhos hábitos. Né? O Espiritismo não manda ninguém parar de fumar. A pessoa automaticamente vai deixando cigarro, vai deixando bebida. Um adotando um novo comportamento mental. Cada um tem seu tempo, cada um vai ter o seu desenvolvimento, o seu esclarecimento. E depois, tudo aquilo que ele aprendeu, ele vai colocar na prática no dia a dia dele. Aí é a transformação. A fim de que a renovação se faça contínua e incessante. Vamos terminar. Por que o número de espíritas é tão pequeno, Sônia? Por que, dona Maria? Porque a transformação íntima é difícil, né? Então a gente não quer assumir. Por que é tão difícil ser espírita, gente? Quem é espírita aqui muito tempo? Fora os azevedos. Aí não sobrou ninguém. Olha só, dá trabalho. Tem que ter responsabilidade, disciplina, tem que vir no centro, tem que participar, tem que estudar, tem que ter compromisso. E hoje em dia as pessoas querem, não ter compromisso. É uma religião que incomoda. Por que ela incomoda? Ela vai mexer no íntimo da gente, que a gente vai começar a entender os porquês, os reveses, porque fulano é assim, eu sou assada, porque ele nasceu negro, eu nasci loiro e olho verde, porque que ele tem riqueza, não tem, é uma miséria. Vai mexer, vai incomodar, né? Mexe com a consciência. É o despertar da consciência. Lembra o estudo nós tivemos em carnaval? Despertar da consciência. Vou começando a ver as cortinas não se abrindo. Quem que abre essas cortinas? Só não abrindo. Ninguém vem aqui aos seus irmãos. É a gente, através do estudo, do compromisso, da disciplina, né? Nos leva ao autoconhecimento. A gente vai começar a ver coisa feia da gente, que a gente às vezes não está preparado para ver ainda. Mas vai ter o tempo, porque todo mundo tem o seu tempo. Por isso que a gente tem que ter um respeito. Por a gente chegar na casa do outro, o outro recusar, é respeito. A gente sai, depois se precisar a gente volta de novo, ele vem até nós. Não veio o Espiritismo para acomodar, mas para incomodar. Ele leva ao esclarecimento dos direitos e deveres que todos nós temos que ter. E nos faz entender que a espiritualidade não vai pegar na nossa mão e fazer tudo. Agora eu sou espírita, hoje eu vou sair, peraí, eu vou fazer uma prece para o Espírito me dizer se vai chover, se eu levo sombrinho, se eu vou ganhar loteria. Espiritismo não é isso, não. Quem estuda sabe.
eu vou fazer uma prece para o meu dia ser produtivo, para eu conseguir fazer aquilo que eu programei, que eu acho que é bom, que vai me ajudar no meu progresso, né? E eu tenho que respeitar o livre-arbítrio meu e dos outros. A doutrina não mostra isso para a gente. Nos tira do comodismo, de novo. Há de se conquistar a sua evolução. A gente não compra evolução, não compra salvação. O que é salvação para o Espiritismo? É a renovação. A renovação de cada um. Eu vou me salvar, eu vou ter o entendimento dos meus problemas, dos meus porquês, das minhas necessidades. E tem as diretrizes que a doutrina nos ajuda, nos esclarece para a gente seguir, né? Se conquistar a sua evolução e lembrar do compromisso assumido com outros espíritos, até isso. Além do compromisso com a gente fica sabendo que a gente tem compromisso que na maioria das vezes é com aqueles que estão ali dentro do nosso lar, que a gente tem desavença, conflito, né? Que quer, mas não está ali por acaso, não é por acaso que aquele comportamento existe. Existem as coisas da atualidade, daquela encarnação, mas as pregressas, né? Os infortúnios ocultos dessa encarnação que a gente cria para a gente ou de outra, né? Então vai mostrar isso. Eu ainda tenho que lidar com outros espíritos que eu me comprometi muito e vice-versa, né? E não basta dizer que é espírita. Qual eu falo? Qual religião? Não, a gente tem católico falando, né? Sou católico. Vai à missa? Não. Adianta falar que é espírita, a pessoa te enche do lado de pergunta. Mas e aqui eu tenho que estudar. Para que eu vou falar que eu sou espírita? E outra coisa, o seu comportamento. Você fica avisado. Você, espírita, fez isso? Aí a gente começa a epa, nem que seja para o outro, eu vou tentar disfarçar aqui. Aí de tanto disfarçar, ela acaba mudando, acaba transformando. E aí é importante dizer que o espiritismo não somos nós. Que às vezes a gente vê na casa espírita uma pessoa que a gente acha que é uma pessoa, poxa, rouba, atrapalha os outros, é espírita. Ele está dentro da casa espírita, que bom que ele está aqui, como todos nós estamos. Porque ele vai aprender que ele precisa se transformar. Mas ele não é o espiritismo. O espiritismo é dos espíritos, não é nosso. Então, eu não vou ver aquele centro espírita porque fulano está lá. Fulano não é dono do espiritismo, não é dono do centro. Venha que o espiritismo, a doutrina espírita está aqui, para te acolher, para te esclarecer, né? E aí existe, aqui eu tirei da internet uma palestra, um senhor lá do Rio Grande do Sul. Existem os espíritas atuantes, são aqueles trabalhadores, né, que vêm, servem cafezinho, vão dar passe, vão limpar a casa espírita, vão contribuir lá na feira do livro, vão contribuir nos almoços, né, enfim, né, trabalho que não falta. Os atuantes, que ficam à toa, nunca tem tempo. Bem assim, já não de palavra, né? Nunca tem tempo. Ah, não posso. Ah, não. Mas se você der uma fugida para uma casa dele, ele está lá na televisão, é a opção dele. Mas ele não pode dizer que ele não tem tempo, ele está à toa. Ele só não quer. Ele não quer o compromisso. E a gente tem que respeitar. Vai chegar a hora dele. Quem está sendo prejudicado é ele próprio, né? E os atordoantes, esse eu acho que é o pior. Fica atordoando aquele que está tentando trabalhar direito, está tentando fazer um negócio correto, né? Começa a criar disse-me-disse, que é a pior coisa que tem, né? Aí começa, como é que chama? Milindre, né? Isso aconteceu na Casa Espírita, é um livro que fala muito bem sobre isso. Eu fui numa pousada lá em Guaçuí e eu ouvi uma frase lá que eu até escrevi. Lá tem várias frases. Uma eu escrevi que eu achei muito interessante. Ela dizia assim: os mais ocupados são os mais disponíveis. Os indolentes nunca têm tempo para nada. A gente vê o dia a dia da gente. E aí, gente, terminando, né? O nosso progresso moral e espiritual só é conquistado por esses três itens. Não tem como fugir. A gente precisa da reencarnação, novas escolas, aprender a praticar, Tem que ter muito amor. O amor genuíno, o amor que realmente Jesus nos trouxe, o amor do perdão, da conciliação, da
seguir. A doutrina, a espiritualidade vem nos dizer isso através de todas as obras da codificação. Para a gente não desanimar, que a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. Muito obrigado, boa noite.